Se ninguém faz nada, amanhã ou depois eles vão estar aí na sociedade de novo. Entendeu? Então é preciso fazer um trabalho para que saiam de lá e possam sair melhores, não sei, não é mesmo? E agora, aqui que está o desafio. A pastoral carcerária não significa só ir lá, né, o padre ir lá celebrar missa com um grupo de pessoas. Aqui na paróquia parece que só a Raquel é da pastoral carcerária. De toda a nossa paróquia só tem uma pessoa trabalhando na pastoral carcerária. Por isso que eu estou dizendo, a pastoral carcerária é o nosso grande desafio. E não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente fazer de conta que não sabe, porque está aí, diante dos nossos olhos, dentro da nossa paróquia. E é um desafio que nós vamos ter de enfrentar dia mais, dia menos. Então, conforme estou dizendo, pastoral carcerária não significa ir só lá visitar o preso, evangelizar lá dentro. Aqui fora também. Mas quando o preso sai de lá, ele é libertado, ele ganha a liberdade. Quando ele chega aqui fora, ele enfrenta todo tipo de preconceito, discriminação. Não é mesmo? E se não tiver alguém que o apoie no primeiro momento, que o ajude, né, a se restabelecer, etc., é muito provável que ele volte para lá, porque ele vai cair no crime novamente, vai cometer crime novamente. Não é mesmo? Então, quer dizer, pastoral carcerária é o nosso grande desafio. Agora, estou falando tudo isso para dizer, a Eucaristia, ceia da vida solidária, exige que nós estejamos atentos a tudo isso. Não tem como fugir, não tem como fugir. A Eucaristia é memória de tudo aquilo que foi a vida de Jesus. Né? Para nós entendermos bem o que significa a Eucaristia, ceia da vida solidária, tem 3 palavrinhas quase que mágicas, para nós entendermos. Memória, sacrifício e banquete. Se eu fosse falar sobre isso aqui, a gente ficaria aqui 2 horas falando sobre essas 3 palavrinhas, mas não é o caso. Não é mesmo? Mas, para dizer, a Eucaristia é ceia da vida solidária porque ela é memória da vida de Jesus, tudo que Jesus Cristo fez. E qualquer um que lê os evangelhos vai perceber que Jesus fez opção pelos pobres. Jesus nasceu pobre, não é isso? Ele nasceu numa manjedoura, cresceu em Nazaré, pobre. Tem até lá na Bíblia, está dizendo assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Não é mesmo? Quer dizer, era uma cidade assim, não é mesmo? Era uma aldeia desprezada. Não é? Então, ele cresceu de maneira muito humilde. Depois, quando ele começa a sua atividade pública, a sua missão, ele está sempre no meio dos pobres, doentes, pecadores, cobradores de impostos, gente desprezada, gente marginalizada. Quer dizer, Jesus foi solidário. E tudo que ele fez foi solidário com os últimos da sociedade. E a Eucaristia é memória da vida de Jesus. Como eu disse antes, não é rito, é memória. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos fazendo memória de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então não tem como celebrar a Eucaristia e não se comprometer em realizar na nossa vida pessoal, mas também na vida da comunidade, aquilo que foi a prática de Jesus, aquilo que Jesus fez e ensinou. Depois, a Eucaristia é sacrifício. Jesus instituiu a Eucaristia no contexto da Páscoa, da sua paixão, conforme nós ouvimos na primeira oração que eu fiz no início da missa. Né? Páscoa, paixão. Jesus, quando celebrou a Eucaristia, ele se fez cordeiro. Ele se fez sacrifício. E vocês ouviram a segunda leitura? Como dizia, ele se fez sacrifício para apagar as transgressões cometidas na antiga aliança. Ele se fez sacrifício para nos redimir de todos os nossos pecados, para nos libertar de todos os nossos pecados da morte. Aí, a expressão maior da solidariedade de Jesus com a humanidade toda, da solidariedade de Jesus conosco. Portanto, cada vez que nós participamos desse sacrifício, nós lembramos, Jesus morreu por mim, Jesus deu a vida por mim, isso é meu corpo, tomai, comei.
isso é meu sangue, tomai, bebei. Já pensou? Você pode fazer muita coisa boa para os outros, você pode fazer muita caridade para os outros, mas chegar a dar a vida por alguém é a última coisa, não é mesmo? Né? Nós podemos fazer muita coisa boa, caridade, etc. Mas até chegarmos a esse ponto extremo de dar a vida, é coisa muito grande. E foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida por nós. Como participar da Eucaristia fechando os olhos para aqueles que precisam da nossa solidariedade? Tem jeito? Não tem jeito. Está vendo? Né? Por isso a Eucaristia, lembrando o sacrifício de Jesus, é ceia da vida solidária. Depois, a Eucaristia é banquete. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, nós estamos participando de um banquete. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim: quando o Messias chegar, quando o Messias vier, ele vai dar um grande banquete com pratos finos, ricos manjares, vinhos seletos. Mas esse banquete vai ser oferecido de modo particular para os pobres. Quando o Messias vier, não haverá mais fome, não haverá ninguém passando fome, morrendo de fome. Era uma profecia. Jesus Cristo veio, em suas parábolas, ele fala muito em banquete. Ele diz: o reino dos céus é como um banquete. Várias vezes. Depois, ele multiplicou os pães. Estão lembrados da multiplicação dos pães? Então, aquilo que os profetas anunciaram. O Messias vai oferecer um banquete. Jesus multiplicou o pão, deu comida para milhares de pessoas. E ele nos deixou a Eucaristia como um banquete. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós lembramos do banquete que Jesus nos deixou. Banquete é festa, é comunhão, mas é sobretudo partilha. Quem participa da Eucaristia, naturalmente está dizendo assim: como Cristo partilhou a sua vida comigo, eu quero partilhar a minha vida com os outros. Quero partilhar a minha vida, sobretudo com aqueles que sofrem. E olha, gente, quando a gente fala partilha, né, não vamos pensar em coisas que nós temos, não é mesmo? Quando fala em partilha, caridade, logo a gente pensa em coisas, objetos. Não é isso o mais importante. O mais importante é partilharmos aquilo que nós somos. Se nós partilharmos o que nós somos, naturalmente nós vamos partilhar o que nós temos. Mas se a gente não aprender a partilhar o que nós somos, nós vamos ter sempre, né, a mania de guardar coisas que nós não precisamos. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, até eu, né, muitos de nós aqui temos coisas em casa que a gente não usa. Vai ver na gaveta do seu guarda-roupa para você ver. Vai ver lá na sua cômoda. Você tem camisa lá que você não usa há tempo. Você tem lá coisas que você não usa há tempo. Para que você está guardando? Para barata comer? Estragar? É isso. Você fica guardando roupa lá, a barata vai lá e come, depois você não usa e não serve também para dar para o pobre. Porque dar para o pobre coisa rasgada é melhor não dar. Beleza? Né? E assim tantas coisas que nós temos e não usamos e não somos capazes de partilhar. Então, a Eucaristia nos lembra tudo isso. Nós temos de ser solidários. Nós, assim como participamos desse banquete, nós temos de fazer com que ninguém esteja fora do banquete da vida. E aqui são tantos os pobres, são tantos os que sofrem. Está vendo que bonito, né? Eucaristia, ceia da vida solidária. Tá bom? Se eu ficasse falando aqui, eu ia ficar 1 hora. Vocês estão cansados, né? Então, eu não vou cansar vocês mais, né? Para que vocês não desanimem, tá bom? Mas